Vivemos dias em que tudo parece estar em constante mudança. A verdade se tornou flexível. O certo e o errado são decididos por opiniões pessoal. E no meio disso tudo, a família virou alvo. Mentiras modernas se vestem de liberdade. Meias verdades se camuflam de progresso. Família? Isso já era. Se não está feliz, separa. Cada um no seu canto e tá tudo bem. Vale tudo, desde que você se sinta bem. Seu filho precisa de liberdade, não de limites. Parecem sabedorias contemporâneas, mas são mentiras antigas contadas com novas palavras. Enquanto isso, lares se desfazem, relacionamentos se esfriam, pais desistem, filhos se perdem, e a voz da verdade vai ficando cada vez mais distante. Mas e se a gente dissesse que ainda existe um caminho? Que ainda há uma verdade firme, eterna e imutável. E que essa verdade não vem da cultura, das redes ou das tendências, mas do próprio coração de Deus. Chegou a hora de voltar à fonte, de ouvir a voz do Criador sobre aquilo que Ele mesmo instituiu, de recuperar o que foi perdido, curar o que foi ferido, reconstruir o que foi quebrado. A família não é uma instituição falida. Ela é uma construção divina e o Senhor continua sendo o arquiteto. Nessa nova série, vamos desmascarar as fake news sobre a família e redescobrir os princípios eternos que sustentam os lares. Porque o que Deus instituiu, nenhuma cultura, nenhuma moda, nenhuma mentira pode desfazer. Fake news, combatendo as mentiras sobre a família. A verdade está chegando. Prepare-se. Aí, prepare-se, vire para quem está do teu lado e fala, prepare-se, tá? Essa série vai mexer com você e vai falar muito ao teu coração. Nós somos uma igreja, eu acabei de falar isso no E1 e eu quero repetir, cuja nossa declaração de valores, nós temos uma forte ênfase na família, tá? Essa é uma marca da nossa igreja e sempre foi, sempre será. Essa ênfase muito forte, nós cremos no valor, no propósito de Deus para a família, naquilo que Deus quer para fazer para a família. Nós temos inúmeros testemunhos de restauração de casamentos, de relacionamentos de pais e filhos, enfim, você sempre vai nos ver pregando isso acaba sendo uma tônica até das nossas pregações regulares nas demais séries, mas todo ano a gente faz uma série especial para dar uma ênfase ainda maior no assunto sobre família. E nessa série nós vamos estar ministrando nesta semana e nas próximas 4. Vai ser uma série de 5 semanas. E junto com as ministrações de domingo nós vamos ter outras ações também que nós queremos propor para você. Nas células nós vamos estar estudando sobre esse tema. Nós estamos soltando hoje, acho que hoje já deve estar chegando nas mensagens para todo mundo que faz parte de célula. Nós estamos enviando um devocional para você fazer diariamente, separar um tempo ali, uns 15 minutos, para você fazer em família, né? Você tem um versículo bíblico, tem uma breve reflexão, tem algumas tarefas para você fazer em família pelos próximos 30 dias, tá? Então você vai estar recebendo, tinha até uma arte disso, não está aí? Tinha uma arte falando sobre esse devocional, temporada da família, né? O devocional diário, que está aqui, você pode entrar nesse QR Code e baixar esse aqui do meu lado direito, do teu lado esquerdo, né? Do teu lado esquerdo, devocional diário, tem um QR Code, e aqui do lado direito no YouTube você vai ter, além da palavra que você vai poder ouvir, mandar para alguém, compartilhar com alguém, com algum conhecido, nós estamos estreando na terça-feira um podcast que eu e a pastora Sônia fizemos esse primeiro podcast comigo e com ela, mas os demais terão outras pessoas também, onde nós estaremos aprofundando e falando outros aspectos além daqueles que vão ser abordados aqui no domingo, tá? Então
participe, assista, compartilha com amigos, com vizinhos, com familiares, tal. É um tempo para que você possa se aprofundar nesse tema, tá? Então, o devocional diário e os podcasts, e a gente também vai estar enviando isso para todo mundo que está em célula através de links ao longo desta semana, tá? Então, isso é um pouquinho daquilo que a gente tem preparado para esse mês. E o tema dessa série, nós oramos e buscamos juntos, os pastores e tal, e nós, o tema que Deus nos colocou no nosso coração foi esse: fake news, desvendando as mentiras que são falados sobre a família, né? Não há melhor forma de a gente desvendar as mentiras a não ser trazendo as verdades. E a arte que o nosso pessoal de mídia, que por sinal está cada vez melhor, criou, é uma arte muito sugestiva, né? Tem uma família em frente a uma televisão, vendo a imagem de um cordeiro, de uma ovelha ali. Só que por trás dessa ovelha, na realidade, tem um lobo, né? E é isso que nós vemos na sociedade. Fake news é algo que parece que é verdade, mas na realidade é uma mentira. E essa imagem traduz um pouco disso que nós estamos sendo encharcados na nossa sociedade, na sociedade em que nós vivemos. Um monte de mentiras que são faladas e que são projetadas sobre a família para fazer com que nós possamos crer que aquilo são verdades. Afinal, o termo fake news, ele é exatamente isso, ele vem do inglês, e se a gente traduzir ao pé da letra, ele significa notícias falsas, ou notícias mentirosas, ou notícias inverídicas. Aí você coloca o nome que você quiser, mas o sentido da palavra fake news, ele significa exatamente isso, uma notícia falsa, uma informação falsa, uma informação mentirosa. E assim, eu acredito que todos nós já recebemos alguma mensagem lá no grupo da família, né? A gente tem o nosso grupo de família, às vezes minha sogra manda algumas mensagens, eu falo: sogra, verifica a fonte lá, porque isso aqui não é verdade. E a gente recebe aquilo, e hoje com inteligência artificial você vê vídeos muito bem construídos, e parece que aquilo é verdade, só que aquela notícia não é verdadeira, aquela notícia é uma notícia falsa, uma notícia mentirosa. E hoje nós estamos sendo bombardeados com isso, através dos meios de comunicação, através das redes sociais. Então, fake news, na realidade, é isso. É uma mentira que é apresentada para nós como se fosse verdade. E é assim que muitas coisas têm sido apresentadas sobre a família. A gente está vivendo um bombardeio, e eu creio que uma das maiores estratégias de Satanás ao longo da história da humanidade é querer acabar com a família, né? A família é o alvo principal de Satanás. E tem muitas fake news que circulam por aí relacionadas à família. Eu vou citar algumas das que eu achei na internet, né? Família é uma instituição falida. E esse tema é um tema que eu vou explorar um pouquinho mais hoje. O amor é passageiro, que ele seja eterno enquanto dure, né? Família tradicional está ultrapassada. Casar é desnecessário, é importante a gente se amar, né? Filhos atrapalham a vida, né? A gente vê cada vez mais pessoas não querendo ter filhos, porque entendem que filhos são aqueles que vêm para atrapalhar a carreira, para nos dar despesas, etc. Sexualidade, né? Uma sexualidade onde vale tudo, né? Não existe limites. O importante é ser feliz, né? Essa é uma das grandes mentiras que o diabo tem colocado. Família pode ser qualquer coisa, até um grupo de amigos, né? Importante a gente estar junto, a gente se gostar, a gente ser feliz.
Tem outras mentiras, por exemplo, casamento é uma construção social e não uma construção, algo espiritual. Os filhos precisam de liberdade, não de limite. Nada é para sempre. Se não estiver funcionando, é só a gente terminar. Eu mando no meu corpo, ninguém interfere naquilo que eu decido fazer com a minha vida e o meu corpo, né? Então, essas são algumas das muitas mentiras que a gente vê sendo difundidas nos dias de hoje. E elas estão permeando a nossa sociedade. Essas mentiras, elas estão presentes nos filmes que você vê na televisão, estão presentes nas séries que você vê nas plataformas aí de streaming. Essas mentiras estão nos meios acadêmicos, nos meios de comunicação, nas redes sociais. E sem que a gente perceba, o que acontece é similar àquilo que... Não sei quantos já ouviram falar sobre o processo de cozimento de um sapo, né? Você põe o sapo na água e deixa ele ali, vivo, né? E ele está na água fria ali, boa, e você começa a esquentar a água. E a água vai esquentando e o sapo não vai percebendo. Aquilo ali vai ficando morno, morno leve, morno mais médio, morno mais quente. E ele não percebe, de repente a água está fervendo e ele morre naquela água. E esse exemplo é um exemplo muito propício para a gente entender o que está acontecendo na nossa sociedade nos dias de hoje. A gente estamos como sapos no meio de uma água e o mundo ao nosso redor está nos ditando, está esquentando, está fazendo coisas e nós estamos nos acostumando com isso. A gente começa a achar aquilo normal. Você entra num programa de televisão e você começa a ver aqueles relacionamentos, aqueles modelos de família, e você começa a achar aquilo normal. E quando você menos percebe, quando você menos se atenta, você está morto. Os teus valores, os teus princípios estão mortos. Eu falei pela manhã, eu me recuso, muitas vezes, eu e a Sônia, diversas vezes, nós já começamos a assistir filmes ou uma série, alguma coisa assim, e de repente chega um momento que a gente fala, não dá para assistir isso, porque isso vai contra aquilo que eu creio de princípios e valores. Não dá para eu continuar assistindo esse tipo de coisas. Ah, pastor, mas é só um filme. Não é. É algo que está sendo feito, é algo que está sendo estrategicamente feito para minar e para acabar com aquilo que Deus criou e com aquilo que Deus tem de princípios e valores. Deixa eu te dar um exemplo. Eu já mencionei esse exemplo em anos passados, quando eu falei de série de família, mas eu acho interessante porque ontem, quando eu estava revisando a palavra, eu estava à noite no meu apartamento, e estava tendo uma festa de aniversário lá do lado do meu prédio. Eu moro no andar baixo, então dá para ouvir bem o que acontece lá nas casas perto. E eles fizeram uma festa de aniversário. Não sei se é uma festa de criança, mas eu suponho que sim. E eles cantaram parabéns para aquela, eu suponho, uma criança. E no final dos parabéns, eles emendaram com uma cantiga que é muito comum nas festas de aniversário. Eles emendaram com aquela cantiga assim: com quem será, com quem será, com quem será que o Joãozinho vai casar? Vai depender, vai depender, vai depender se a Mariazinha vai querer. Ela aceitou, tiveram 2 filhinhos e depois se separou. Quantos já ouviram essa música sendo cantada em aniversário de crianças? A maioria de vocês. Talvez você já tenha até cantado, às vezes na tua ignorância. Eu nunca me esqueço, uma vez que me convidaram para um aniversário, era um irmão da igreja. Ele me convidou. Nunca convide pastor para festa na tua casa se você não quer ouvir algumas verdades, né? Mas eu estava lá, não tinha jeito, né? Eles cantaram essa música, era festa, era um irmão da igreja. Você estava lá, Elia? E aí cantaram, aí eu não aguentei.
terminou a música, eu falei, gente, vamos parar um pouquinho. Você prestou atenção no que você acabou de cantar? Você lançou uma palavra sobre a vida dessa criança, que ela vai se casar, um dia vai ter 2 filhos e depois vai se separar. Ah, pastor, não seja tão radical, isso é só uma brincadeirinha. Não é brincadeirinha, gente. Isso aí é cozinhar o sapo. Isso aí é esquentar a água. Isso aí é preparar, isso aí é colocar na cabeça de uma criança que o futuro dela está destinado a ela se casar e depois se separar. É isso a sociedade que nós estamos vendo. É isso os filmes que nós assistimos e que não tem problema. E nós como cristãos, gente, nós não podemos embarcar nessas fake news, nessas mentiras, porque são mentiras que querem ser travestidas de verdade. Então, se você é um filho de Deus, se é um discípulo de Cristo, você não pode aceitar isso. Se você é um pai, que você está aqui hoje, você precisa cuidar daquilo que os teus filhos veem, quer seja na televisão, quer seja onde for. Se você é um jovem aqui, ainda solteiro, mora com teus pais, você precisa cuidar daquilo que você ouve na universidade, na escola, onde for. Porque a Bíblia vai nos falar, gente, que a mentira, ela tem um pai. Você sabe, e a mentira tem um pai. E o pai da mentira é um só. Olha o que Jesus fala lá em João capítulo 8, versículo 44. Jesus, tem gente que sempre, às vezes, fala de Jesus assim muito fofinho, né? Só falando de amor. Mas Jesus, às vezes, ele era muito objetivo e muito prático, né? E muito incisivo. Ele falou assim: vocês pertencem ao pai de vocês. João 8, 44. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo. Olha ele, imagina Jesus falando isso para uma multidão que seguia ele. Quem é o pai de vocês é o diabo. Porque vocês querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e nunca se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando ele mente, ele fala da sua própria língua, pois ele é mentiroso e ele é o pai da mentira. O diabo é o pai da mentira. E é interessante, tinha um pastor amigo meu que falava que para uma mentira ser gerada, tem um pai, mas precisa de uma mãe, precisa de um hospedeiro. E muitas vezes nós somos os hospedeiros dessa mentira, da mentira que o diabo quer transmitir. É interessante porque nesse mesmo capítulo 8, alguns versículos antes, da mesma forma como Jesus nomeia quem é o pai da mentira, ele vai nomear quem é a verdade. João 8, 31 e 32. Ele diz assim: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Então, se vocês permanecerem em mim, na minha palavra, vocês são meus discípulos. E eu tenho falado que a nossa grande missão, acabei de ministrar isso no E1, a nossa grande missão aqui na Igreja Edificando em Cristo é que cada um de nós possamos ser discípulos de Cristo. E ele fala que para ser discípulos nós precisamos permanecer na minha palavra. E então ele diz: e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Esse texto é citado até por políticos aí, mas com outro viés. O que Jesus está falando não é para você acreditar num político, é para você acreditar em Jesus e na sua palavra. Porque você conhecerá a verdade e a verdade vos libertará. E aí João capítulo 17, versículo 17 também apresenta a Bíblia como a verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Essa
é a declaração de Jesus. Existe uma verdade, e essa verdade está na palavra de Deus, está no próprio Cristo. Não é no que o filósofo da nossa época fala, não é o que o influenciador da nossa época fala, não é o que os nossos amigos falam que é verdade. O que é verdade é o que está na palavra de Deus. É o que está na palavra de Deus. Não é aquilo que está no teu coração. Ah, mas eu acho. Você não tem que achar nada, nem eu. Mesmo porque o meu coração e o teu coração é enganoso, a Bíblia diz. E ele é desesperadamente corrupto. Quantos aqui já se deixaram levar pelo teu coração e você quebrou a cara? Eu várias vezes. Então isso mostra que o teu coração não é uma fonte fidedigna de credibilidade. Não se deixe levar pelo teu coração. Ah, mas eu senti, sabe? Você não tem que sentir. Você tem que ir para a palavra. Amém? É isso que a gente vê lá em Atos capítulo 17, no versículo 11. Ele diz assim: os bereanos, que eram os cristãos ali de Bereia, eram mais nobres do que os de Tessalonicenses, pois eles receberam a mensagem com grande interesse. Mas eles iam examinar todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Para eles, para os crentes de Bereia, não importava aquilo que era dito, importava aquilo que estava escrito na palavra de Deus. Então a palavra é a nossa fonte de verdade. Você quer combater fake news? Como é que a gente combate uma fake news? Você recebeu ali um WhatsApp com uma mensagem lá, qualquer mensagem. Como é que você vai descobrir se aquilo é verdade ou não? Até antes de compartilhar com alguém, né? Sempre cheque a fonte, né? Eu costumo fazer o seguinte: quando eu acho vejo uma notícia que eu acho meio estranha, eu procuro na internet algumas outras fontes confiáveis, meios de comunicação confiáveis, para ver se aquela notícia é verídica ou não. E normalmente minha suspeita acaba se confirmando que aquilo não é verdadeiro. Mas para você descobrir se algo é verdadeiro, você precisa comparar com uma fonte que é confiável. E a nossa única fonte confiável para saber sobre uma fake news, sobre família, por exemplo, é nós indo para a palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai nos trazer o norte, vai nos trazer a direção. E a gente vive, gente, no meio de um mundo tão confuso, no meio de tantas coisas. Eu vou mostrar para vocês alguns artigos que eu peguei na internet. Teria infinidade. Eu só peguei alguns para pincelar, para você ter uma ideia do mundo que nós estamos vivendo. Você sabe muito bem, mas é sempre bom lembrar. Passa aí alguns dos artigos. Número de uniões estáveis cresce no Brasil. O que isso significa? Cresce o número de pessoas que estão morando junto, passando a morar juntos, sem querer assumir um compromisso formal. Então, esse tipo de união tem crescido no Brasil. Sabe por quê? E eu vou falar disso um pouquinho ao longo da minha palavra. Sabe por que a união estável cresce? Porque assim, é uma união que não tem tanto compromisso. É o seguinte: se não der certo, a gente separa. É uma união que você já começa pensando que você vai ter 2 filhinhos, depois vai se separar mesmo. Então nem vou unir. Vocês estão me entendendo? É essa sociedade que a gente vive. Olha aí o que tem mais de alguns artigos. Brasileiros se casam menos e se divorciam cada vez mais. Cada vez há menos casamentos e cada vez há mais divórcios. Outro artigo: brasileiros estão casando menos e se divorciando mais. É a mesma amostra do IBGE. Veja os dados por estado. Vai lá. Número de casamentos recua 3% e divórcios aumentam 4,9% no Brasil. Dados referentes agora a 2023. Passa outro artigo. Brasil tem menos nascimentos e mortes, casamentos enxutos e mais divórcios, segundo o IBGE. Pesquisas com registros civis apontam ainda que um crescimento do número de brasileiros que se casam e têm filhos mais velhos, na contramão de outras faixas etárias. Óbitos infantis crescem. Ou seja, as pessoas estão cada vez casando mais velhos. Sabe por quê? Porque existe
uma tônica no mundo que a gente vive, que você tem que aproveitar a vida, que você tem que aproveitar a tua carreira, que você tem que... Como se casamento não fosse aproveitar a vida. Casamento, você ia entrar num processo de escravidão. Então, eu vejo muitas pessoas, eu vejo pais falando isso para os filhos: não, você tem que aproveitar a vida, aproveita, e casa aí. Então, cada vez os casamentos têm se dado mais tarde, mais tarde, e esses casais normalmente casam mais tarde, para não atrapalhar a carreira e tal, e ainda depois não querem ter filhos, a maioria deles. Mas vamos lá. Quase metade dos casamentos do IBGE não duram mais de 10 anos, aponta o IBGE. O levantamento mostra que 47% dos casais, quase 50%, se separam, se divorciam até os 10 anos de casados, tá? Que mais? Tem mais algum? Esse é o último, é o último. Tem um outro artigo que não está aqui, mas que é muito interessante. Cresceu exponencialmente no Brasil o que eles chamam de divórcio grisalho. São divórcios entre pessoas com mais de 50 anos. O que antes era uma porcentagem muito pequena, de tempos para cá tem crescido muito. Pessoas que se divorciam depois dos 50, 60 anos de idade. Esse é um pouquinho do panorama do mundo e da sociedade que a gente vive. Tem vários outros dados, elementos que a gente vai compartilhar com você ao longo da série. Eu só trouxe alguns para aguçar e para a gente parar e refletir um pouquinho nesse mundo pós-moderno que a gente está vivendo de relacionamentos. As pessoas entram num casamento com o objetivo de se tornarem felizes. As pessoas entram no casamento querendo que o outro faça de mim uma pessoa feliz. E a gente vai ver na Bíblia que Deus não criou casamento para você ser feliz. O propósito do casamento é algo muito maior. A felicidade no casamento, ela é consequência de viver um casamento segundo o propósito de Deus. Ela não é a finalidade. Eu não estou falando que a gente não casa e não vai viver a felicidade. Mas a felicidade, ela não é o objetivo. Ela é a consequência de a gente viver um casamento segundo o propósito de Deus. Mas o grande problema, gente, é que a gente vive no meio de uma sociedade cujos relacionamentos estão cada vez mais tênues e cada vez mais, como diria um filósofo chamado Bauman, um filósofo que é um grande expoente, pensador do século XXI, chama Bauman. Ele fala sobre relacionamentos líquidos. Relacionamentos líquidos no sentido de que, imagina você tentar conter um relacionamento, água na tua mão. Não dá, ela vaza, ela escorre. Diferente do que ele falou que antigamente eram os relacionamentos eram marcados por relacionamentos sólidos. E ele define relacionamentos sólidos o seguinte, ele fala assim, por exemplo, antigamente existiam dois tipos de pessoas, casados e solteiros. Você perguntava para a pessoa, é casado ou é solteiro? Hoje você pergunta, sabe o que é, pastor? A gente está assim, meio assim, tal, né? Então, não é nem casado, nem solteiro. São relações diferentes que nós vivemos hoje, né? Antigamente, ele falou que existia dois tipos de relações profissionais. Ou você era empregado, ou você estava empregado, ou você estava desempregado, né? Hoje em dia, tô aí mais ou menos, né? Tô fazendo uns bicos, né? Existia dois tipos de sexualidade. Ou era sexualidade masculina, ou era feminina. E a gente hoje vive uma nuvem, um mosaico de coisas, de situações, e cada um acaba querendo configurar a vida da forma como ele acha mais conveniente. E o Bauman fala uma coisa que eu acho muito interessante. Embora eu não concorde com muita coisa que ele diz, algumas coisas que ele diz são muito interessantes. Por exemplo, ele diz que os relacionamentos de hoje se assemelham ao de um turista. E ele assemelha os relacionamentos humanos que são travados no século XXI com o relacionamento que um turista faz com os locais onde ele visita.
E ele fala algumas coisas interessantes. Ele fala que, em primeiro lugar, o turista, ele está sempre de passagem. O turista não se fixa num lugar. Você não vai num lugar para morar. Se você morar, você deixa de ser turista. Você torna-se residente. Turista é aquele que está passando aqui. Eu vou passar uma semana em tal lugar, vou passar outra semana na outra. O turista é aquele que contempla as coisas. E nos dias de hoje, turista é aquele cara que chega em frente à torre lá, tira uma selfie e tal, e ele já posta, e ele nem olha, ele nem para às vezes para contemplar. Tem gente que não curte nenhum lugar para onde vai, ele só vai para tirar foto para postar no Instagram. A gente vê aí pessoas às vezes morrendo tal, porque ele quer tirar a melhor selfie, a melhor pose e tal, para falar que ele esteve lá, e a pessoa nem... Outro dia eu vi um Reels, achei muito engraçado, o cara foi lá no local, tirou uma foto, falou, tá, e agora, para onde nós vamos? Ah, tira uma foto aqui. E turismo se tornou isso. A gente parou inclusive de contemplar os lugares para onde nós vamos, porque o melhor é tirar uma foto. Isso é o que acontece nos relacionamentos. Tem pessoas que estão se relacionando para tirar uma foto, não para construir uma base sólida. Ele diz assim, o turista se relaciona temporalmente com algumas coisas, mas ele passa e ele não se compromete com nada. Você não vê um turista se comprometendo com aquela cidade, com aquele local que ele está visitando. Ele só está de passagem. E isso é tão verdade, mano, isso é tão real, que isso não está presente só, por exemplo, nos relacionamentos que eu estou falando, amorosos ou coisas do gênero. Se refere até mesmo na igreja. Tem pessoas que passam pela igreja e desenvolve com a igreja um relacionamento de turista. Ela está aqui para aproveitar algumas coisas que lhe dizem interesse, que lhe fazem, que ele quer, mas ele não se compromete com nada, e logo ele sai daqui e vai ser turista em outro local, em outra igreja. Meio evangélico hoje, eu nunca vi um meio com tanto turista como no meio evangélico nos dias de hoje. Ninguém mais cria raízes, ninguém mais quer pagar o preço, ninguém mais quer se comprometer. Isso é símbolo dos relacionamentos, e assim como é no relacionamento da igreja, assim é nos relacionamentos humanos. Jovens, nós temos jovens aqui, tem jovem que não quer estabelecer relacionamento, ele quer só ficar um dia. Até o termo mudou, na minha época a pessoa pelo menos namorava, hoje não é namora, ela fica uma noite, ela fica um momento, ela fica alguns segundos. E a gente vai desenvolvendo isso com a igreja, a gente vai desenvolvendo isso com Deus. Uma vez eu me lembro que há muito tempo atrás escrevi um artigo sobre pessoas que querem ficar com Deus. Elas querem ter um relacionamento temporário e passageiro com Deus. Elas não querem estabelecer vínculo, elas não querem ser discípulos. O turista tem sempre a sensação de que o melhor ainda está por vir. Por isso ele nunca se fixa em lugar nenhum. Ele quer sempre achar algum lugar novo. Qual é a cachoeira nova? Qual é a igreja nova que vai visitar? Qual é? Ele nunca volta para o mesmo lugar. Ele sempre acha que existe um lugar melhor do que o anterior. E essa, gente, são algumas das muitas marcas que marcam os relacionamentos, as vidas dos dias de hoje. Os casamentos dos dias de hoje, a relação de pais e filhos nos dias de hoje. E se você está aqui, mas você é solteiro, essa série não é uma série para casados, quando eu estou falando de família. Eu estou falando sobre família. Eu estou falando da tua relação com os teus pais, se você é solteiro. Eu estou falando da relação dos casados, dos solteiros. Eu estou falando da tua relação com a tua família. E quando a gente para e vê tudo isso, a gente não tem como descobrir a verdade, a não ser que a gente vá para a palavra de Deus. E eu quero, não vai dar tempo da gente explorar muito, mas eu quero te convidar aí a gente ir para o começo de tudo, quando Deus criou a família, lá em Gênesis capítulo 2. A partir do versículo 15, Gênesis 2, a partir do versículo 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo.
E o Senhor Deus ordenou ao homem: olha, você pode comer livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer dela, certamente você morrerá. Então o Senhor declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Aqui nós vemos o marco do nascimento da família, do nascimento do propósito de Deus. Deus olha para tudo aquilo que Ele tinha criado, e os textos anteriores vão falar que o Senhor contempla tudo que Ele fez, e Ele viu que tudo que Ele fez era muito bom. Mas quando Ele olhou para o homem, Ele falou: está faltando alguma coisa nisso que eu criei. O homem, em Gênesis 2 ainda, no Gênesis 1, ele vai falar assim: façamos do homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E é interessante que ele usa esse termo no plural. É Deus, e a gente entende que ali, quando Deus está falando isso, Deus está falando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo dizendo: vamos criar o homem segundo a nossa imagem, a nossa semelhança. Nós temos um Deus que é um Deus relacional. Nós temos um Deus que se relaciona, se ama e constrói a história da humanidade juntos. E quando Ele olha para o homem, Ele fala: falta alguma coisa. Para que ele seja a minha imagem, a minha semelhança, eu vou precisar criar uma outra pessoa, para que ele possa se relacionar, para que ele possa desenvolver relacionamentos significativos e duradouros com essa pessoa. E Ele cria a mulher. Ele cria a mulher não simplesmente para resolver um problema de ordem sexual. Ele convida e cria a mulher para que a união entre homem e mulher possam simbolizar a imagem e a semelhança de Deus. Deus não cria o homem porque olhou para o homem e falou assim: o homem está muito tristinho ali, Deus não fala isso em momento nenhum. Ele está tristinho, eu vou criar uma mulher para ele ser feliz. Amados, o Adão não precisaria de uma mulher para ser feliz, porque Adão tinha a presença de Deus com ele todo dia. Ele era completamente feliz e completamente pleno. Deus não criou a mulher para que ele fosse feliz. Deus criou a mulher para que ele pudesse desenvolver com ela um relacionamento e que pudesse glorificar a Deus através da sua vida, e que eles pudessem reproduzir o que Deus é. Deus é um Deus de relacionamento. Então Deus não criou o casamento para você ser feliz, porque você tem que ser feliz antes de se casar. Você tem que buscar a felicidade e a plenitude da tua vida em Deus, em Jesus Cristo, porque homem nenhum, mulher nenhuma vai trazer felicidade que você precisa. A gente tem uma necessidade na nossa vida de ser preenchida, e essa necessidade só pode ser preenchida por Jesus. Não é um homem, não é uma mulher que vai preencher. Não são os filhos. Tem gente que acha que depois que eu tiver filhos eu vou ser feliz. Não é um filho que vai te trazer a felicidade, embora filhos sejam uma bênção do Senhor para a nossa vida. Mas a nossa fonte de felicidade tem que estar no nosso relacionamento com Deus. E era isso que eles tinham. Adão tinha relacionamento com o pai. Adão era pleno. A criação da família não foi para trazer felicidade, foi para trazer plenitude, para que ele pudesse experimentar o que era ter um relacionamento com alguém que complementasse, que andasse junto, com quem nós pudéssemos manifestar a glória de Deus. Esse é o plano original de Deus para a família. Por isso que tanta gente se frustra, porque entra no casamento esperando outra coisa, e aí o cônjuge não vai suprir aquilo que você precisa, os filhos não vão suprir aquilo que você precisa,
O teu pai não vai suprir aquilo que você precisa. Tua mãe não vai suprir aquilo que você precisa como filho. Não vai. Se você não tiver suficiente, se você não tiver preenchido com o teu relacionamento com Deus, nada disso vai te preencher. E aí, seres humanos foram criados para se conectarem uns com os outros e desfrutarem de relacionamentos significativos e duradouros. E aí, o texto vai continuar. E eu vou pular alguns versículos e vou lá para o versículo 24. E aí ele diz assim: por esta razão o homem deixará o pai e se unirá à sua mulher, e os dois tornar-se-ão uma só carne. Esse é o texto que fala sobre a união, sobre o propósito, sobre essa bênção de Deus chamada casamento, sobre a união desse homem e dessa mulher para viver e desfrutar desse relacionamento planejado por Deus. E aqui tem algo interessante nesse texto. Olha o que o texto diz: o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. A gente hoje, amados, existe uma mentira nesse mundo dizendo que na realidade você precisa aproveitar. Você precisa aproveitar a vida. Hoje em dia nós temos, como as estatísticas mostram, cada vez mais pessoas postergando o casamento, adiando para casar com 30 e poucos anos. Sabe por que as pessoas adiam o casamento? Porque a maioria dessas pessoas começa a fazer sexo aos 17, 18 anos. 15, 12. A gente tem tantos relatos. E é interessante, eu falava hoje pela manhã, e eu volto a repetir hoje de novo. Falar primeiro para as moças, mas os homens entendam o que eu estou falando também. As jovens da nossa igreja, solteiras. Sabe, amados, se um jovem te propõe ir para a cama, esse cara não é um homem, esse cara é um moleque. Porque homem, segundo a Bíblia, é aquele que convida a mulher não para um relacionamento temporário, mas para um relacionamento duradouro. Homem é aquele que chega para a mulher e fala assim: eu quero me casar com você, eu quero constituir família com você, eu quero me deitar com você no dia que eu me tornar o teu marido, e a partir dali a gente vai construir e edificar uma casa. Mas nos dias de hoje, sabe o que acontece? Tem muitos moleques, muitas meninas que não são mulheres, que se metem em relacionamento, por exemplo, sexual, naquilo que Deus separou para que seja feito no casamento, para ser feito antes. Mas a palavra de Deus é muito clara. O plano e o propósito de Deus é que você se torne um homem. Porque é muito fácil, gente. Tem muito garotão aí que o cara sai de casa no final de semana, vai viajar com a namorada, vai viajar, vai na casa, dormir na casa da namorada, disso, daquilo. E aí ele passa o final de semana ali, tendo sexo. E aí ele volta para a casa da mamãe e do papai. Por quê? Porque ele quer a comidinha da mamãe. Porque ele quer a roupa lavada da mamãe. Porque ele quer que o papai pague as contas dele. Isso não é ser homem. Isso é ser moleque. Isso é ser menino. O propósito de Deus é que meninos, quando se tornam homens, assumam responsabilidades. Tem uma fake news aí, né? Às vezes nos relacionamentos entre os jovens, e aparece alguém e fala assim: olha, mas você precisa me dar uma prova do teu amor. Uma prova do teu amor é você ir para a cama comigo, né? Isso é antigo, mas continua nos dias de hoje. Não, a prova do teu amor. Uma prova do amor é aquela pessoa falar assim: olha, eu quero fazer uma aliança com você para o resto da vida. Eu quero me casar com você.
A gente vai junto construir uma casa, construir. Ah, mas construir casa, gente, é algo a longo prazo. Nós queremos ser turistas, nós queremos aproveitar assim os momentos. A gente não quer edificar. Construir uma casa dá trabalho. Eu vou ter que pagar o aluguel, vou ter que pagar a luz, vou ter que pagar a água. Vou ter que fazer comida, minha mãe não vai poder fazer comida. Mas o texto é bem claro, você tem que deixar pai e mãe, se você quer constituir uma família. E aí, perdi um pouquinho o que eu ia falar, mas se você quer constituir a família, você precisa deixar pai e mãe, e entrar nesse negócio chamado casamento. E aí tem gente que começa a fazer as contas. Não, mas casar dá muito gasto. Dá. Mas casamento, ter filho dá muita despesa. Vai dar preocupação. Eu falava hoje pela manhã que quando você decide ter filho, você está assumindo um compromisso pelo resto da tua vida. Não é por mais 10, 20 anos, como a gente às vezes imagina. Quando você decide ter filho, você vai se preocupar com aquele filho para o resto da tua vida. E se você não quer ter preocupação, se você não quer investir a tua vida, se você não quer desenvolver relacionamento com outro ser, com um presente que Deus dá para você, então é melhor você não ter filho mesmo. Porque família é para homens e para mulheres, para pessoas que são dispostas, como eu falava hoje pela manhã. Porque quem está disposto... Eu, quando me casei com a Sônia, a gente não tinha dinheiro para comprar um apartamento. Hoje em dia tem muitos jovens, a maioria dos jovens começam já com suas casas, e glória a Deus por isso. Mas a gente pensava o seguinte: a gente quer construir a nossa vida juntos. Nós começamos, moramos num apartamento alugado de 40 metros quadrados lá, e nós fomos construindo a nossa vida juntos. A Sônia fala de uma coisa, na época que a gente namorava, ela até cita isso no podcast, que quando a gente namorava, um dia eu falei para ela, né? Falei: amor, eu quero beijar as tuas rugas. E aquilo para ela foi algo muito forte, porque falou: meu, esse cara é sério. Esse cara está pensando a longo prazo. Ela nem tinha ruga na época. Eu estava falando com aquela... agora ainda não tem também, Não tinha. Não, agora tem uma outra, um charmezinho só, né? Charmezinho. Oi? Mas ela falou: puxa vida, esse cara pensa a longo prazo. Eu não estava preocupado com o momento. Eu estava pensando em construir uma história. E esse mês a gente faz 36 anos de casados. Dia 29 de julho. Né? Sabe, amados, o texto vai continuar e vai falando assim: o homem e a sua mulher viviam nus, e eles não sentiam vergonha. O plano original de Deus é que o relacionamento entre um marido e uma mulher, entre um casal, entre uma família, eu quero transpor isso aqui, gente, para a família, não só para um homem e para uma mulher. É de que a gente possa desenvolver entre nós relacionamentos transparentes. O projeto original de Deus é que haja transparência. Eles estavam nus, eles não tinham nada para esconder um do outro. Mas a gente vive numa época onde os jovens trocam nudes por aí. Eles são capazes de compartilhar suas partes íntimas da sua vida, do seu corpo, mas não são capazes de compartilhar o coração delas uns com os outros. Nós vivemos um tempo de superficialidade. Os relacionamentos familiares devem ser norteados por essa transparência. Eu falo o seguinte, gente: se você... Por sinal, onde está meu celular? Está ali. Todo mundo de uma família deveria ter a senha de todos os celulares de uns dos outros.
Porque a gente não tem nada para esconder dentro de uma casa, de uma família. Se um filho não pode dar a senha do seu celular para os seus pais, tem algum problema. Se um cônjuge não pode dar para o outro a senha do seu celular, tem algum problema. Se um cônjuge não pode acessar a conta bancária do outro cônjuge, tem algum problema. Esse relacionamento não é um relacionamento como o propósito de Deus. Uau, acho que eu toquei em algum ponto nevrálgico aí. Acho que eu toquei em algum botão. Mas tem algum problema, gente. Minha esposa tem minha senha, tem senha da internet, tem senha do computador, do banco, de tudo. Se a gente não pode, amados, tem algo errado no relacionamento que nós estamos travando. Porque o relacionamento concebido por Deus era um relacionamento onde havia total intimidade e transparência, para que a gente possa construir e desenvolver relacionamentos significativos e duradouros na nossa vida. Esse é o grande problema, e a gente vai ver aqui um pouquinho. Olha o que acontece. Olha o que acontece logo em seguida, né? Deus vai ali capítulo 3 de Gênesis. Capítulo 3 de Gênesis vai mostrar as fake news da época. Fake news não começou agora, fake news começou em Gênesis capítulo 3. Estava ali Eva, e de repente chegou uma serpente e perguntou para ela: olha, versículo 1 do capítulo 3, foi isto mesmo que Deus te disse? Olha, não comam de nenhum fruto das árvores do jardim. Ela já fez uma fake news. Ela falou assim: olha, Deus falou para você não comer nada. Aí a Eva falou: não, Deus não falou isso. Deus falou que eu podia comer de tudo, só não podia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí, porque se a gente tocasse nela, nós morreríamos. A serpente disse: que é isso? Você não precisa ser tão radical. Lógico que você não vai morrer. Aquilo que o pastor disse não precisa ser tão radical. Aquilo era uma força de expressão. Ela fala: certamente, olha o que a serpente fala no versículo 4: certamente não morrerão. Fake news já estava ali. E Eva caiu na fake news. Sabe aquelas que você recebe o negócio, clica nesse link aqui, que você vai receber não sei quanto, e você clica. Eva clicou no link que a serpente mandou para ela, e ali começou a grande destruição do ser humano e da família. A partir dali, se você conhece a história, filhos assassinam outros filhos, começa discórdia, começa toda sorte de confusões na família que a Bíblia faz questão de relatar. A partir do pecado. A partir daquele pecado que entra. E olha o que diz o versículo 7. Olha que interessante. Os olhos dos dois se abriram, e eles perceberam que estavam nus. E então eles se juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Até então, eles eram o quê? Transparentes. A partir do pecado, o que aconteceu? A gente procura cobrir as nossas vidas. E a gente deixa de ser transparente com os outros. Filhos deixam de ser transparentes com pais. Pais deixam de ser transparentes com filhos. Cônjuges deixam de ser transparentes uns com os outros. E a gente vive num ambiente de mentira, de coisas ocultas, de coisas não reveladas. Essa é a estratégia do diabo para acabar com as famílias, gente. Não há família, não há quebrantamento, não há abrir coração, não há juntar-se, chorar junto e confessar nossas faltas uns aos outros, e orarmos uns pelos outros, e nos perdoarmos uns aos outros. Não existe isso. A gente vai cobrindo e mascarando as coisas, e as famílias vão vivendo um amontoado de pessoas cobertas. E a gente perde a nossa conexão com Deus, porque logo em seguida Deus vai no jardim para se encontrar com Adão, que era com quem ele tinha um relacionamento, e ele não acha Adão,
Ou melhor, não é que ele não acha, ele pergunta para Adão: Adão, onde você está? E ele falou assim: eu ouvi os teus passos, fiquei com medo e me escondi. A gente começa a se esconder até de Deus. A gente perde a nossa conexão com Deus. A história bíblica vai nos mostrar, a história bíblica, eu quero te fazer um resumo da história bíblica. A história bíblica é o seguinte: Deus criou o ser humano, homem e mulher, para constituir família, para poder desfrutar daquele relacionamento íntimo e significativo que Deus tinha, para a gente manifestar a glória de Deus. Mas entrou o pecado, e o pecado estragou o processo, estragou as nossas vidas, e a gente precisa ser restaurado. E em Gênesis capítulo 12, Deus vai falar para Abraão: Abraão, eu te escolhi para que você, através de você, todas as famílias da terra sejam abençoadas. Através de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. E essa palavra estava se referindo a Jesus Cristo, que viria da linhagem de Abraão. Em Jesus, o Senhor nos dá a possibilidade de nos restaurarmos novamente ao plano original dele para a nossa vida, da gente encontrar a plenitude e a felicidade. Eva foi tentar comer de um fruto para ver se ela ia experimentar algo melhor. Mas o melhor que Deus tem para a minha vida e para a tua vida é o próprio Jesus. Você não vai encontrar felicidade na tua vida, na tua família, no teu casamento, se você não estiver conectado à fonte da videira verdadeira, que é Jesus Cristo. O pessoal do louvor pode vir à frente. E eu queria te lembrar uma coisa. O tema dessa minha mensagem, dentro das fake news que a gente viu, é que a fake news que nós ouvimos é que a família é uma instituição falida. As fake news que a gente ouve fala que família é problema, família está falida, a falência da família. E quando a gente pensa em falência, sabe o que é falência? Do ponto de vista comercial, empresarial. Falência é quando uma empresa chega a um tal grau de dívidas que não tem mais como pagar essas dívidas. Se ele vender todo o patrimônio que a empresa tem, tudo, não dá para pagar as dívidas dela. Se ela pegar tudo que ela fatura, não dá para pagar as dívidas dela. E aí é decretada a falência daquela empresa. Falência é quando as tuas dívidas são tão grandes que não tem mais como pagar. E eu quero te dizer uma coisa: a família não está falida. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus rasgou o escrito de dívida que era contra nós. Quando ele foi para a cruz do Calvário, ele pagou a dívida que nós tínhamos. A Bíblia vai nos mostrar um monte de famílias disfuncionais. A Bíblia vai nos mostrar um monte de famílias problemáticas. E talvez você que está me ouvindo, você venha de uma família dessas. Talvez você cresceu no meio de uma família problemática. Talvez você constituiu uma família problemática. Talvez as coisas não aconteceram da forma como você gostaria que acontecesse. Mas eu quero te dizer uma coisa. Jesus foi para a cruz do Calvário. Ele fala: eu venho para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Tem coisas que não vão dar para ser consertadas do nosso passado, da nossa família, daquilo que nós fizemos ou que fizeram conosco. Mas a gente pode tomar uma decisão de nos apropriar e falar: Senhor, eu creio no valor da família. Eu creio naquilo que o Senhor pode fazer ainda na minha vida. Talvez tenham pessoas que teu cônjuge te deixou, ou por alguma situação. Eu creio que Deus pode fazer algo diferente. Eu creio que Deus pode te dar o senso de dignidade, o senso de complementariedade que a família dá. Eu esqueci de falar uma coisa até, né?
Eu falei muito sobre relacionamento, de casamento. A gente, para ser feliz, não necessariamente precisa se casar. O apóstolo Paulo vai falar sobre isso. A gente às vezes coloca na sociedade um negócio que você só vai poder ser feliz se você casar, se você estiver casado. E não é isso que a Bíblia vai nos ensinar. Não é uma questão de estar ou não casado, é uma questão de você estar ou não conectado com a única fonte de felicidade que pode dar a tua vida, que é o Senhor. E a partir daí desenvolver. Tem pessoas que tem pessoas que vão desenvolver relacionamentos significativos na igreja, no corpo de Cristo, numa missão e num propósito que Deus vai dar para ela. E ela vai passar essa vida, talvez sem casar, e vai se sentir plena, sabendo que ela está cumprindo o propósito de Deus. Eu conheço tantas pessoas assim. Então, não se trata sobre casamento. Se trata sobre a nossa conexão com Deus. E entender o propósito de Deus para a nossa vida nos nossos relacionamentos. Mas para isso Jesus precisa ser o centro. Porque a gente cria o casamento pensando que uma outra pessoa vai nos fazer feliz. A gente pensa que como jovem, como filhos, que os nossos pais tinham a obrigação de nos fazer felizes. E só Jesus vai poder preencher essa lacuna da sua vida. O que Deus quer criar em nós e através de nós são relacionamentos que vão nos levar para o centro da sua vontade. Vamos ficar em pé. Se você está com a tua família aqui, eu queria que você desse a mão para o teu cônjuge. Se teus filhos estiverem perto, você dá a mão. Sabe, amados, o grande propósito da família, um dia nós vamos nos apresentar diante do Senhor. E a nossa maior missão, o nosso maior ministério é preparar a nossa família para aquele banquete daquele grande dia, quando nós estaremos na presença do Senhor por toda a eternidade. A Bíblia começa falando sobre família. A Bíblia vai terminar em Apocalipse falando sobre as bodas, a celebração do casamento de Cristo, a união de Cristo com a sua amada igreja. Eu queria que você parasse e pensasse um pouquinho nisso. O quanto Cristo tem ocupado o centro da tua vida. Daria para a gente ministrar Seja o Centro? Pode ser? Queria que a gente terminasse essa música declarando isso. Senhor, seja o centro da minha vida. Minha família não está falida, porque o Senhor pagou o escrito de dívida. Deus quer agir através da nossa vida, usando a nossa vida como instrumento de bênção, de perdão, de Cristo. Nós precisamos ser Cristo. Jovem, você precisa ser Cristo na vida da tua casa. Mulheres, você precisa ser Cristo na vida do teu esposo. Marido, você precisa ser Cristo. A Bíblia vai falar assim: ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Seja Cristo, seja o centro da minha vida e da minha casa. E eu queria que você fizesse essa oração com a tua família. Jesus, seja o centro. Seja o centro da nossa casa e da nossa família. Quero ouvir tua voz e compreender tua vontade aqui. Quero viver firme estão Teus mandamentos, Senhor. Teus mandamentos guardem meu coração. Quero obedecer, quero permanecer. Em ti vou confiar, pois tu és bom.
quero obedecer, quero permanecer, em ti vou confiar, pois tu és bom. Seja o centro das nossas casas, dos nossos relacionamentos familiares. Seja o centro, Jesus. Seja o centro do nosso casamento. Seja o centro do relacionamento com os meus filhos. És tudo que tenho e tudo que tenho é teu. Tudo que tenho, és tudo que tenho e tudo que tenho é teu. Quero permanecer, em ti vou confiar, pois tu és bom. Quero obedecer, quero obedecer, quero permanecer. Em ti vou confiar, pois tu és bom. Seja o centro das nossas casas. Tudo que tenho, és tudo que tenho e tudo que tenho é teu. Seja o centro, seja tudo que tenho, és tudo que tenho e tudo que tenho é teu. Seja tudo que tenho, tudo que tenho, tudo que tenho, é tudo que tenho, é tudo que tenho e tudo que tenho é teu. Seja tudo que tenho, é tudo que tenho e tudo que tenho, tudo que tenho e tudo que tenho, é tudo que tenho é teu. Quero obedecer, quero permanecer, em ti vou confiar, pois tu és bom. Quero obedecer, quero obedecer, quero permanecer, em ti vou confiar, pois tu és bom. Amém. Sabe, amados, o ambiente familiar pode ser uma grande fonte de alegria ou pode ser uma grande fonte de lágrimas, de dores. Tem muitas pessoas que foram marcadas e machucadas dentro do seio da família. Que você possa permitir que aquele que permite que haja ferida é o mesmo que vem e derrama óleo e traz cura.
Permita ser curado nessa noite, talvez, das feridas que foram ocasionadas na tua vida pela família, por pessoas da família. Eu sempre digo que as feridas que mais doem não são aquelas feridas feitas por pessoas distantes, são por pessoas próximas. Mas eu volto a dizer, nós temos um Deus que levou na cruz do Calvário as nossas dores, e que você possa se apropriar agora disso. Deixa o Senhor tirar a dor que talvez tenha sido provocada, para que você possa viver uma nova estação da tua casa, da tua família, do relacionamento com os teus pais, com teu cônjuge. Tem coisas que não vão dar para ser consertadas, mas o Senhor pode entrar para ressignificar elas de agora em diante, em nome de Jesus, para que você possa desfrutar de relacionamentos significativos e duradouros para o resto da tua vida, para a tua descendência. Creia nisso e viva isso. Que o amor desse nosso Deus maravilhoso, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o consolo e a direção do Espírito esteja sobre você e a tua família. Vá na paz do Senhor e que Deus te abençoe. Amém.